Entendendo a Bíblia em boa companhia, com uma nova aliança e um novo coração. Pensa que o tema é novo, transplante de coração? Nós vemos que essa atitude, a ideia de trocar de coração, vem desde os egípcios e até antes, 1600 anos antes de Cristo, os faraós arrancavam um coração de carne e punham um coração de pedra em seu lugar, o escravelho, para tapear os deuses que iriam julgá-los diante do seu encontro no além. Essa crença fazia com que os egípcios arrancassem um coração de carne, onde estavam escritos os seus pecados, os seus maus comportamentos, afastando assim a possibilidade de esses deuses julgarem. Esses deuses cegos não poderiam nem ver porque eles tinham colocado ali uma pedra no lugar. E então eles eram julgados como inocentes, porque na pedra não havia registro de maldade. Bem, nós temos também Ezequiel, que viveu 600 anos antes de Cristo, falando de troca de corações. Veja, darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. O pensamento aqui, 600 anos antes de Cristo, registrado em Ezequiel, capítulo 36, versos 26, e os seguintes que eu vou ler agora, eles dizem o contrário do pensamento egípcio. Aqui ainda havia na memória dos israelitas a lembrança de que havia troca do coração de carne por um de pedra. Aqui Deus está dizendo que vai tirar o coração de pedra do nosso ser e vai colocar um coração de carne. E ele vai mudar o senso de juízo, porque ele vai alterar a nossa vontade e ele mesmo vai estar registrado no nosso DNA, junto no nosso coração. E assim o universo, Deus, o Eterno, vai julgar-nos de acordo com o coração de Jesus Cristo. É a promessa, a aliança eterna de Deus. Veja a continuação do verso. Ezequiel 36, verso 27. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Que maravilha! Nós temos um encontro com Deus marcado com o coração de Jesus. E assim o nosso julgamento diante do universo não é mais como um coração contaminado, um coração duro, um coração de pedra, mas é o coração de amor do nosso Deus, do nosso Pai. Veja, vamos orar para que Deus mantenha nossa mente ligada nesse assunto? Senhor Deus, nós te agradecemos todas as bênçãos e peço que abençoe essa programação para que nos mantenhamos fiéis à sua palavra e também abençoa todos nós, que todos possam receber a sua bênção e sentir em seu coração uma paz, o teu poder e a força para viver nesse mundo. Que Deus abençoe muito e ricamente, pedimos a todos que estão participando em nome de Jesus. Amém. Bom, Ezequiel fala do que depois, mais tarde, nós vamos ler no que está no verso da nossa lição, em Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3 vai registrar que a bondade de Deus, ela precisa estar numa constante em nossa vida. Efésios capítulo 3, versos 17 a 19. Eu vou ler a partir do verso 14. Se você assistiu o programa 5 Minutos Vê Entende, que vai ao ar um pouquinho antes desse, curtiu, compartilhou, seguiu a programação, curte esse programa também e compartilha e segue. Assim você toca o sininho e faz com que esses vídeos tenham relevância para a sua vida e para aqueles de quem você ama. Compartilha com eles. Bom, olha o que diz aqui o verso 14 de Efésios, no capítulo 3, versos 14 e seguintes. Por essa razão, eu disse nos 5 minutos que entende. Paulo, o Santo Paulo, São Paulo, o maior dos escritores da Bíblia, organizou a nossa igreja, o pai da igreja, ele traz aqui uma compreensão de uma oração que ele fez por nós. Não foi só Jesus que orou por nós, ele também orou, e olha que oração poderosa. Por essa razão, ajoelhe-me diante do Pai, do qual recebe nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor,
vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a profundidade, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede a todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Paulo, portanto, orou para que nós sejamos um com os santos. Se ele foi um homem separado por Deus, ele é um santo. Esse santo intercedeu por nós. Ele fez oração por nós para que Deus colocasse em nós um amor de Cristo, para entendermos a plenitude do amor de Jesus mostrada por Deus e assim fôssemos cheios do Espírito Santo, cheios de Deus na nossa vida, transbordando atos de amor. Porque foi Jesus quem nos ensinou, e está lá em Mateus capítulo 22, versos 37 e 39, que respondeu Jesus. Aqui havia uma conversa, entre uma sabatina, entre os que estavam os fariseus, que estavam ali, os saduceus, testando Jesus, e um doutor na lei, um fariseu, trouxe uma outra prova, porque Jesus havia vencido os inimigos dos fariseus, os saduceus, naquela pergunta. Então eu leio 34 em diante. Ao ouvir dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e o maior de todos os mandamentos. O segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Os profetas, a Bíblia, toda a lei, os 10 mandamentos e os outros comandos para a nossa felicidade dependem da aplicação prática da existência de amor, de tirarmos o coração de pedra e amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Por isso mostraremos que amamos a Deus sobre todas as coisas. Com isto, né? Jeremias capítulo 31, versos 31 e 33 vai nos dando mais luz. Então, chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a aliança. Apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor, esta aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles, escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. O que quer dizer com isso? Muitas pessoas querem dizer que a lei foi abolida, que os mandamentos não valem mais. Mas o resumo dos mandamentos, ama teu Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo, resumem todos os 10 mandamentos. Os primeiros 4 que falam da relação do homem com Deus: não terás outros deuses diante de mim, não tomarás meu nome em vão, lembra-te do dia do sábado para santificar, não farás para ti mais de escultura, nem construirás, nem adorarás a eles. E depois começa já com o 5º mandamento, lembrando dos pais, o Pai dos céus, lembrando da ligação, da ponte entre os primeiros 4, os mandamentos homem-Deus, agora com o homem, em relação ao homem, começando com o Pai. Se o primeiro mandamento é a nossa relação com o Pai dos céus, o 5º é a nossa relação com o Pai terrestre. E ali, então, o ama teu próximo, ama primeiro o teu pai. Quem é o teu próximo? A tua família. Honra teu pai e a tua mãe, para que te prolonguem os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É um mandamento com promessa, nós teremos os dias prolongados, teremos saúde. Eu já disse em programas anteriores que o Dr. Emmerich Canyon descobriu que a maior parte das doenças de pessoas idosas em pessoas jovens tinham origem por causa da controvérsia, de algum problema desses jovens com os seus pais. Pessoas jovens que têm problemas com os pais têm doenças de velhos. Bem, nós então temos os dias prolongados por guardarmos esses mandamentos. Depois vem o 6º, 7º, não matar, não roubar, não adulterar, não cobiçar as coisas do alheio. E então nós estamos vivendo nas coisas que é a relação do homem com o homem para termos paz, mostrarmos amor.
Portanto, os dois grandes mandamentos de Jesus são o resumo, a essência desses 10 mandamentos, além dos outros conselhos que a Bíblia nos traz, que são as ordenanças do Senhor. Então, Jeremias, aqui também, na época lá do 600 anos antes de Cristo, já vinha apontando para a nova aliança. As alianças de Deus nunca deixaram de ser o amor. A essência dos evangelhos é o amor. E Coríntios nos registra isso em 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todos os conhecimentos e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Faça uma pausa. Que adianta você ter fé, ter a graça de Jesus, se você continua numa vida de pecados? Pecado é transgressão da lei, nos fala Paulo. Se você continua violando a lei, não amando ao próximo e nem a Deus, não transborda desse amor, então não existe, na verdade, fé alguma, e a graça não pode operar em você se ela não transforma, porque a graça, a fé, abundam no nosso coração e transformam o nosso coração, e assim as boas obras aparecem, e conforme diz Pedro e também Paulo, as pessoas dão glória a Deus quando veem as boas obras que praticamos. Continua, ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Ora, que maravilha quando nós temos assim, verso 13 do capítulo 13 de 1 Coríntios. Assim permanece agora essas três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. O amor de Jesus nos trouxe a graça. Essa graça na cruz da sua vida, ela nos transforma pela fé, pela contemplação em Jesus. E o resultado é que o amor multiplica em nossa vida, multiplica entre as pessoas. Nós estamos praticando as boas obras de Jesus. E foi João, o discípulo amado, que escreve em 1 João 4,16. Assim, conhecemos o amor de Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Ora, dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento, quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Maravilha de mensagem, a palavra de Deus mostrando como termos transformação. Pessoas doentes do coração buscam os transplantes e muitas vezes, logo no começo, colocavam veias e mesmo o próprio coração de um porco no lugar. Corações de pedra colocaram nas múmias, coração de porco em pessoas, de ovelhas, mas Jesus dá a você um novo coração, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vem, entende, todos os dias com você. É o nosso programa que vem da palavra de Deus direto para o seu coração. Curta, compartilhe, multiplique o amor no coração das pessoas. Siga a nossa página. Vem, entende com você todos os dias.
Você curte, compartilha e segue, ora pela nossa programação. Estarei orando também por você. Que Deus abençoe você e faça multiplicar as bênçãos dos céus através de você para as pessoas. Deus é amor, você é amado de Deus. Multiplica esse amor.